tossed a flower and held your hand, write my name in the sand, giving you all of my hours. I told myself the hour. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Estamos gravando aqui mais um episódio do nosso podcast Empreendedorismo da Maturidade 60+, do IPPE. Hoje nós temos o prazer e a honra, uma convidada muito especial, a Ivana Alves, é uma aluna do IPPE, empreendedora, e tenho certeza que vocês vão aproveitar muito com o ensinamento dela. Eu falo que ela é uma biblioteca ambulante, sabe muito de empreendedorismo, é uma história de luta, é uma história de resiliência. Bom, deixa ela falar um pouquinho dela e aí vocês vão entender o motivo. E no final vai dar algumas dicas de empreendedorismo. Então, fique aí conosco até o final, porque essa mulher sabe muito, hein? Vamos lá. Ivana, em primeiro lugar, prazer, uma honra ter você aqui conosco, né? Obrigado por ter aceitado o nosso convite. E para nós, ter a sua história aqui registrada é de grande valia, né? Ivana, se apresente, me conte seus pais, tem quantos irmãos, você é filha do meio da ponta, filha única, como é que foi sua infância, como é que foi sua história? Oi, Everson, muito obrigada pelo convite, né? Como sempre, o IPPE me surpreendendo, né? Muito bacana. Olha, eu sou Ivana, né? Você já falou, Ivana Alves. Eu sou filha do Devanir e da Ilma. Meus pais já são falecidos. Eu tinha 7 irmãos, hoje nós somos 6. Eu sou quase a última, né? Quase a caçula, né? Ainda tem uma irmã abaixo de mim. E nasci aqui em Belo Horizonte, mas os meus pais, meu pai era de Mariana, minha mãe de Ouro Preto. Então venho de raiz do interior, né? E nasci aqui em Belo Horizonte. E com 12 anos a minha mãe deixou eu vender a Avon. Então você já começou a empreender com 12 anos? 12 anos ela falou, pode vender a revistinha para você comprar seus produtos. Aí eu comecei a entender como é que era. Você começou a vender onde? Na revistinha da minha casa mesmo. Então, mas começou a vender para os amigos, para os parentes? A minha primeira cliente foi muito bacana, que eu tive a oportunidade, ela faleceu ano passado, mas eu tive a oportunidade de revê-la depois de 20 anos. Que bacana. Ela foi a minha primeira cliente, ela comprou o primeiro batom que eu vendi. E ela lembrou de mim. Ela faleceu com 86 anos e ela lembrou que me comprou esse batom. Foi muito bacana, sabe? Assim, se lembrar da época que foi a minha primeira cliente e ela não esqueceu, ela falou, olha, eu comprei o batom na sua mão, da Avon, melancia. Ela lembrava até do nome do batom. E aí é aquilo, né? Eu tomei gosto desde aquela época e tal, e mais pra frente foi mudando, né? Fui estudar, meu pai era rígido com estudo, a gente tinha que se formar. Então não dava para trabalhar vendendo, né, muito, mas dava para fazer a venda para tirar os meus produtos, né, já era o meu dom de mexer com a venda, né, de entender de venda. Mas é isso. Mas no futuro foi mudando as coisas, né? E como é que foi então a sua iniciação profissional, né? Você começou a trabalhar, você formou primeiro, como é que foi essa transição entre ali sair da adolescência, já começando a ter essa experiência com empreendedorismo aos 12 anos, como é que foi depois que você chegou na fase adulta? Qual caminho você seguiu, CLT ou empreendedorismo? Não. CLT eu trabalhei só 1 ano na Vitaderne quando eu fiz estética. Mas com vendas, eu sempre fiz as minhas vendas, eu comprava e vendia, sempre teve esse jeito. Mas meu pai, ele falava que a gente tinha que estudar. Falou, não, tem que estudar, você fica vendendo e deixando de estudar, não. Então eu não trabalhei em lugar nenhum. Aí formei, aí logo em seguida eu casei, e depois que eu casei que eu comecei a empreender mesmo, porque precisava ajudar o Ricardo, né? Não dava para ficar só o salário dele, e aí eu comecei a fazer minhas viagens. Primeiro comecei no Ceará, vendendo, comecei no Ceará, porque na época, em 1986, era a época de rendas, né? Não era normal você comprar renda no Ceará, né? Tinha pouco aqui. Comecei a fazer isso, aí depois comecei a fazer viagens para o Paraguai, peguei a onda, como diz o Everson, com o professor Elton, né? A gente surfei na onda do Paraguai. Comecei o Paraguai e deu muito certo. Fiz muitas viagens para o Paraguai, mas aí depois veio as gravidez. Eu tive 2 filhos, né? Tem um de 38 anos e um de 40, são rapazes, casados já. Mas na época eu precisava dar atenção para eles, não dava para ficar viajando. Dei um tempo.
Quando eles começaram a poder ficar com a minha mãe, aí voltei a ir para o Paraguai. O Paraguai foi muito bom, uma época muito boa. E depois, quando começou a ficar ruim, eu falei, não, agora eu vou buscar outro trabalho. E fiz estética e comecei a frequentar os cursos, né, da Vita Derme. Trabalhei 1 ano na Vita Derme como esteticista, na loja. Foi a única vez que eu trabalhei como CLT. E depois eu montei meu próprio consultório, meu escritório de vendas e, ao mesmo tempo, atendimento estético, né. E indo para São Paulo, porque eram vários congressos, né, foi onde eu conheci a Fator 5. No congresso da Les Novelis, em São Paulo, eu conheci a Fator 5 e encantei, né? Os perfumes, falei, não, então vou trabalhar com isso aqui, que é o que vou agregar o meu trabalho. E aí encantei, comecei a ir direto para os treinamentos. Quando eu comecei na Fator 5, eu não sabia nada de perfume. E aí a dona da empresa falou, não, eu preciso de alguém em Belo Horizonte, Minas, você vai ser meu braço direito. Sua referência. Vai ser. Aí eu falei, nossa, mas eu não sei nada. Ela falou, não, mas eu vou te treinar e depois você treina os revendedores. E foi assim que eu comecei. Isso foi em 2000, né, na época que não tinha perfume contra tipos. O único que tinha era Contém Grama. E aí eu entrei assim, sem saber nada, mas assim, buscando informação e tal. E hoje eu tenho know-how, eu sei apresentar, tenho perfume. E a empresa, ela foi mudando ao longo dos tempos, né? Mas em 2000, quando eu comecei, era feira porque não tinha internet. A gente tinha que trabalhar no boca a boca mesmo, formiguinha, e cadastrar, e deu muito certo. Eu tenho revendedoras que estão comigo até hoje e estão fazendo o trabalho até hoje. Porque o perfume é bom, né? Você já teve a oportunidade de conhecer. Muito bom. E já tem muitos outros no mercado, né? Hoje não é só a Fator 5. Mas eu não abro mão por causa da qualidade. Então a gente sabe que oferece um perfume de qualidade que o cliente compra de volta. Então uma dica que eu falo, gente, quer vender, quer empreender, empreende naquilo que vai dar retorno, que vai dar pós-venda. Que vai acontecer uma vez, mas não vai ser uma vez só. O seu cliente, ele vai pedir de novo. Eu tenho cliente que às vezes eu esqueço até de ligar, é falha minha até, por outros motivos. Não, aqui ó, estou sem perfume, acabou o meu perfume. Então, a qualidade em primeiro lugar. Bom, pessoal, vou pegar com a Ivana mais uma dica valiosa. E eu sei que ela tem algumas revendedoras, né? E revendedora acaba que você tem que se desafiar no aspecto de liderança. Me conte aqui, o que você usa no trato com as suas revendedoras, que você pode trazer para nós, que ajuda nessa questão de liderar grupos. A minha liderança é o seguinte, muda muito, né? Eu tenho revendedoras da época que eu comecei, até hoje. Tenho revendedoras. São fiéis ali com você? Sim, eu tenho uma em Pirapora que é como se fosse assim uma amiga mesmo. Pra você ter uma ideia, ela chegou no meu distribuidor e falou assim, olha, eu vim aqui porque uma pessoa me indicou, eu não tenho, na época era cheque, né? Eu não tenho cheque, eu não tenho dinheiro, mas eu quero vender seu perfume. Aí eu falei, como assim, né? Como que eu vai vender se não tem dinheiro para comprar o kit, nem nada? Aí ela, não, eu vou... Ela chama Eliana Ramos, posso falar o nome dela, que ela é bacana. Vai adorar. Ela vai adorar escutar isso. Aí ela pegou, eu falei assim, mas como que eu vou confiar em você? Porque, né, eu preciso de um cheque, pelo menos. Na época, em 2000, a gente deixava um cheque calção. Aí ela falou assim, mas eu não tenho. Mas eu tenho de uma amiga, que está aqui em branco. Se você aceitar, eu vou começar a vender. Aí eu, beleza. Então tá, ela escolheu o kit e assim ela começou. Ela está comigo até hoje. A Eliana, ela já passou por problemas de saúde e tudo, mas ela está firme com a gente, ela sempre pede perfume, ela vende lá em Pirapora. E foi uma passagem assim que me ajudou muito, porque ela indicou outras pessoas e a minha liderança com as minhas revendedoras é o seguinte, toda segunda eu mando a promoção. Né? A gente tem uma promoção que começa na segunda, são 7 dias, e aí tem um desconto a mais. Então, eu sempre estou ligando, mandando a mensagem, olha, a promoção está acabando. Às vezes eu tenho um coral aqui na segunda-feira, eu chego em casa e ainda estou passando pedido, porque à noite elas passam, trabalham de dia vendendo e à noite passa o pedido. Então, o meu contato com as minhas revendedoras, no início era tete a tete, elas iam na distribuidora. Hoje é mais no telefone, é mais na internet,
mas são pessoas que estão comigo e que, né, tem aniversário, elas me convidam. Então, assim, são pessoas chegadas. Vira uma irmandade. Eu não trato as minhas revendedoras como negócio só. Elas são colegas de trabalho, amigas, quando, né, querem ser amigas. Então, é uma dica que eu deixo também. A revendedora, ela é o seu meio de trabalhar também, né? Eu também atendo pessoalmente as pessoas no consumidor final, mas elas é que me sustentam o meu trabalho. Então, assim, tem que tratar bem mesmo, elas são bem tratadas e elas gostam, a gente tem uma convivência, isso é muito bacana. Que maravilha. Bom, pessoal, nós estamos chegando aqui no nosso final do nosso bate-papo com a Ivana. Você está vendo que a história dela é fantástica, né? Mas antes de terminar, como eu prometi para vocês no começo, eu queria que a Ivana deixasse para nós algumas dicas. E me fale aqui um pouquinho, como que o IPPE entrou na sua vida e o que o IPPE tem agregado à sua profissão de empreendedora, né, a sua atividade de empreendedorismo? Eu estava na época da pandemia procurando alguma coisa lá para distrair, nem era trabalho, e por acaso o João Guilherme apareceu oferecendo curso grátis para a terceira idade, era acima de 45, eu acho, na época. E aí eu me interessei, coloquei meu telefone, meu filho até me xingou, falou, mãe, você não faz isso não, porque golpe na internet, não sei o quê. Eu falei, não, eu acho que esse instituto é tranquilo, não tem nada não. Aí logo em seguida ele me ligou, querendo me falar, eu perguntei como que funcionava, ele falou, não, é tudo gratuito e você vai gostar muito e tal. Então, como a gente estava muito preso em casa, não podia nem sair, nem nada, né? Foi a melhor coisa que eu fiz. Aí comecei os cursos online, fiz o primeiro, até que você estava participando, né? Bacana. Eu lembro de todos. E aí eu fiz o primeiro, gostei, e quando a pandemia passou, que começou a vir presencial, eu não perco mais nada. Agora sempre venho, me agrega demais. Se eu tivesse o IPPE, eu falo que eu tenho antes do IPPE e o depois do IPPE. Se eu tivesse o IPPE antes, talvez eu estaria muito melhor profissionalmente, porque aqui eles deixam a gente à vontade, né? Como você deixa a gente à vontade, para perguntar, né? Porque o aluno, quando ele tem dúvida, às vezes ele fica inseguro, mas aqui não tem isso não. Tanto online quanto presencial, você tira suas dúvidas, você tem ajuda o tempo todo, eles não te ignoram. Você pode estar com um produto que, né, por exemplo, eu ajudo muito o Ricardo com mel, com própolis, né, fiz os pães de mel também para agregar o trabalho dele. Heloísa me ajuda com a qualidade da entrega, né? E há pouco tempo, na consultoria dela, ela falou comigo assim, não, Ivana, você tem que melhorar isso aí. Vamos melhorar essa aparência do pão de mel. Até nem fiz, estou em falta de fazer por isso. Eu estou querendo agregar coisas mais interessantes na embalagem, dar aquela melhorada, né? Ela me deu ideia também de fazer uns outros produtos para agregar, porque o empório do Ricardo é o mel, própolis e agora a cachaça, né? Ele está trabalhando também com a cachaça. Então, a linguiça... a linguiça tem um negócio interessante, foi até com uma pessoa aqui do IPPE. Ela pediu uma linguiça de jiló, e nós não somos fabricantes, né? A gente trabalha com uma linguiça especial, de uma pessoa que fornece pra gente. E eu entreguei a linguiça de jiló para ela levou toda animada e tal. Quando foi na segunda-feira, eu falei, Ivana, tava horrível aquela linguiça. Um gosto horrível. O que aconteceu com aquela linguiça? Que eu já comprei várias, nunca tive problema. Aí eu peguei, falei, Ricardo, resolve isso aí. A linguiça da batatinha. Aí a batatinha, né? O cliente VIP nosso aqui. Aí ele ligou lá, eles tinham colocado um produto novo na linguiça, um tempero novo, e soltou sem fazer a qualidade, sem olhar a qualidade. Aí devolveram tudo que tinha que devolver, recolheram, foi um prejuízo para eles. E eu entreguei outra linguiça para batatinha já funcionando na outra semana, beleza? Então assim, a gente tem que resolver o problema do cliente. Uma dica que eu deixo, gente, não deixe o seu cliente sem solução. Porque uma pessoa falando bem, ela atinge 10. Mas ela falando mal, ela atinge 1000. Então, não deu certo, não, devolve o dinheiro, tenta resolver, tenta trocar a mercadoria, faz o melhor para o seu cliente. Porque eu me coloco no lugar dele. Eu penso assim, né? Você não gostaria que te desse um prejuízo. Então, não dá no seu cliente, porque ele vai ser o seu cliente para a vida toda, né? Então, eu ajudo o Ricardo aí com essa parte da linguiça,
do mel e daqui para frente estamos agregando outros produtos na parte do empório. Bacana, boa. Bom, queria agradecer aqui a Ivana por esse bate-papo gostoso, né, gente? Espero que vocês tenham gostado aí da história dela. E aquela história, olha, guerreira. Desde o começo, começou com 12 anos, né? Como ela diz aqui conosco. Então, mais uma vez, agradecer a Ivana por ter aceitado esse nosso convite. Agradecer a professora Eliane, né, por idealizar esse momento, que é o nosso podcast Empreendedorismo 60 Mais, e a todos os colaboradores do IPPE que ajudam e que fazem, né, com que nós levamos esse conhecimento para vocês. Muito obrigado por mais esse podcast, aguardo vocês na próxima edição. Um abraço a todos.